boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais. Hoje eu vou conversar com o vereador Dilson Cassol sobre menstruação sem tabus e também sobre um projeto de lei que vai beneficiar meninas das escolas municipais aqui da cidade de Nova Prata. O programa Algo a Mais está no ar. Eu sei que vocês estão acostumados com a Laura por aqui. Eu também já estou com saudades da Laura, das nossas quartas do Safá sobre relacionamento. E hoje, eu, Rosângela Matos, para quem não me conhece, que estou à frente da Descomplicando Relações, vou bater um papo com o Dilson Cassol, que é vereador, e vamos conversar sobre esse tema que vem sendo falado nos últimos meses no Brasil e que vai ajudar você de casa a entender como uma lei municipal vai ajudar as meninas aqui do município e também como um projeto que visa fazer rodas de conversa com as meninas na escola vai ajudá-las a entender mais sobre esse tema que é tão importante na adolescência e início da vida adulta. Mas antes de começarmos, eu quero agradecer a todos os patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça na Conecta Mais Web TV. Ótica Bem Ver, joias, acessórios, perfumaria e lentes. Objetivo, ambientes planejados, uma esquina linda que vai te atender no teu projeto para deixar a tua casa incrível. Manfi, produtos alimentícios, o sabor que faz toda a diferença. Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. Prana, energia vital, terapias para a tua vida. RP Mercado, sempre com horários diferenciados para te atender. E Sicredi, gente que coopera cresce. E aqui nos estúdios temos o Dilson. Seja bem-vindo, Dilson. Um assunto importante que vai com certeza ajudar as pessoas de casa a entenderem um pouquinho mais como as coisas acontecem até. Porque eu lembro que quando eu entrei em contato com você, em meados de outubro, novembro, eu também não tinha clareza de como funcionava para que você levasse uma ideia até a Câmara de Vereadores, como funciona uma votação, como transformar uma ideia em projeto de lei, o que é necessário, o que não é. E hoje você aqui no estúdio vai conseguir explicar para quem está em casa e para mim também como funciona. Então, seja bem-vindo. Boa noite, Rosângela. Boa noite a todos que nos assistem, né? Então, é uma satisfação enorme estar aqui nesse estúdio novamente. Para hoje, como você falou, né, quebrando tabus. Então, acho que é isso que temos que ter assim, em mente isso, né? Acho que não há mais tempo para questões de tabus, de não poder falar. Muitos pais também sem essa, talvez, confiança em entrar nesse assunto. Mas, como você comentou, né, esse assunto surgiu de uma conversa, de uma mensagenzinha no WhatsApp, né? E como já tinha conhecimento, você e eu também, desse projeto estadual, né? Por que não nas escolas municipais, né? Então foi esse início da conversa que hoje já é realidade, né? Já se tornou realidade. E é muito bom falar sobre isso, porque eu até anotei aqui alguns dados para compartilhar com quem está em casa sobre o assunto menstruação. 66% das mulheres se sentem desconfortáveis para falar sobre menstruação. 57% das mulheres se sentem sujas durante o período menstrual. Uma em cada 4 meninas entre 15 e 17 anos não tem recurso para comprar absorventes. Nós temos ao longo da vida mais ou menos 450 ciclos menstruais e usamos aproximadamente 10 mil absorventes durante todo o período fértil. Quando a gente para pensar nisso, né, Dilson, é uma coisa que faz parte da rotina de ser mulher, do que é ser mulher, mas ainda assim é um assunto que envolve muitos tabus. Sim. E antes de esse assunto se tornar manchete no Brasil, que foi mais ou menos em outubro, quando aconteceu o veto presidencial com relação à distribuição dos absorventes gratuitos, esse não era um assunto tão falado. Sim. E, na época, até para que as pessoas tenham em mente que não é uma coisa que quem está envolvido sabe, eu, que sou mulher, que sou mãe, que falo com mulheres todos os dias,
nunca tinha parado para pensar sobre o assunto e sobre como isso pode impactar meninas. E uma das questões que mais veio à tona foi o quanto as meninas podem e faltam escola durante esse período, porque elas não têm condições de comprar absorventes para ir à escola. E a educação, ela é muito importante, né, Gilson? Ela é importante e, na verdade, essa parte de aconteceu já, né? Relatos de que aconteceu o início do ciclo da menina estar na escola. Então tem aquela coisa toda de que a professora tem que ser chamada, a menina não sai da cadeira, não se levanta, então tem que chegar alguém com um casaco, né, auxiliar ela, justamente porque ela não teve essa instrução, essa conversa, né, de casa com a mãe principalmente, né, porque o pai, infelizmente, né, às vezes não é tanto a área do pai, né, de falar, de ter esse assunto abertamente, sem esse tabu com a menina, né, na questão do início desse ciclo, né. Então, hoje, esse ciclo também está aí precocemente também, né. Então, antes posso falar aqui dos 14, 15 anos, né, 13, no mínimo, né, os 13 anos. Então, hoje está muito precoce esse ciclo todo. Então, tem essas situações todas que acontecem na escola e deixa a menina totalmente insegura, ela acaba tendo vergonha, usando, talvez entramos nesse assunto depois, a questão do menino, a questão também do cheiro das axilas, né, do suor, né, que transpira também, é um odor também, né, desagradável. Então, existem essas diferenças de ciclos, mas todos eles são importantes e tem que ser discutido para deixar nosso adolescente, nosso estudante, né, a menina que está aí, o guri que também está iniciando nas escolas, e principalmente nesses verões aqui, né, essa questão de que onde deixa eles mais confortável e seguros daquilo, né, de suportar, de conviver com aquilo, né, de superar aquele medo, que não deixa de ser um medo de chegar esse período do ciclo menstrual para as meninas. Tanto que algumas torcem para que chegue logo. Eu conheço, na minha família tem, né, a sobrinha que estava um pouco indignada que as colegas dela já tinham passado pelo ciclo e ela ainda não. Então, outras torcendo para que demorasse e ela querendo também passar por esse ciclo, né? Então, acho que se você tem essa conversa em casa, né, se é tirada essas dúvidas, né, para essa adolescente, encara de forma mais natural, encara de forma mais positiva, né? E isso reflete em todas as atitudes, em todas as situações que esse adolescente vai enfrentar na vida. Perfeito, Gilson. E você falando sobre isso traz à tona uma questão que é muito importante. Os meninos e as meninas, como eles não funcionam da mesma maneira, muitas vezes uma situação como essa pode repercutir de uma maneira bem delicada dentro da sala de aula e também até mesmo no convívio com os colegas, quando não existe um conhecimento, quando não existe um suporte. E falando sobre o que é a realidade, você falando, eu fiquei pensando no meu ciclo. Quando eu menstruei, eu fazia parte do grupo parecido com a tua sobrinha. Eu fui uma das últimas, então eu queria viver aquele rito de passagem, porque a menstruação é um rito para a menina. E para muitos pais, inclusive, é olhado de uma maneira equivocada, pensando que é o início da vida sexual. É como se a menina tivesse se tornado mocinha. E não é nada disso, porque hoje existem meninas que menstruam com 9 anos, 10 anos, precocemente. Então, nós precisamos falar de menstruação como algo normal e que faz parte da vida de uma mulher, porque nós somos cíclicas. As mulheres são cíclicas, os homens não são. Sim. E essa é uma questão que eu vejo, inclusive, hoje nos atendimentos com os casais. A dificuldade que as pessoas têm, muitas vezes, para compreender, até mesmo o casal, como uma pessoa é diferente da outra. Como a TPM é tão falada, sim, mas, ao mesmo tempo, tão pouco compreendida. O que significa, de fato, a TPM? Essas mudanças no corpo. Então, a menina que antes não transpirava tanto, mas com essa mudança hormonal e a chegada da menstruação, ela começa a se ver em um processo de transpiração, ela começa a sentir odores, ela começa a ter pelos pelo corpo. Então, é uma mudança tão grande para essa menina que acaba impactando na autoestima dela, que acaba fazendo com que ela se olhe, não se reconheça mais como quem ela era e muitas vezes acaba vindo uma rejeição com isso, do próprio corpo, desse novo momento. E aquilo que às vezes é tão aguardado, no meu caso eu queria muito menstruar, depois que eu menstruei eu não queria mais. Porque eu não gostei, porque eu não achei bom, porque
com isso vieram as cólicas, o desconforto e as oscilações. Então, a mulher, dentro do seu período, ela tem 4 momentos distintos. E com isso, em alguns momentos, ela está mais nervosa, mais impaciente, em outros momentos ela está mais chorosa, em outros momentos ela precisa mais de dengo, em alguns momentos tem muita energia, e isso vai acontecer. Sim. E é importante entender. Então, quando não existe uma conversa, e na minha casa não existiu essa conversa, Dilson. Não porque a minha mãe fez errado, não. Ela deu o que ela tinha naquele momento. Sim. E com ela também ninguém conversou sobre isso. Sim. Então, na época, eu conversei com as minhas colegas, mas não existia hoje tantos meios de ter acesso às informações. Sim. Hoje você joga no Google, os adolescentes, muitos têm um celular na mão, só que com isso, às vezes, eles acabam tendo acesso a informações que não são as informações que eles Sim. precisam. E por isso que eu acredito, e eu gostaria de saber a tua opinião sobre, na importância de levar esse assunto para dentro das escolas, que é onde as crianças mais compartilham informações. Sim. Sim, é muito importante, e tanto que já deixamos pré-alinhado, né? Inclusive, quando foi feita a entrega desses kits, né, com a secretária Jace, né, e a secretária da Saúde, Jace, e a secretária da Educação, Loreni, que infelizmente não pode vir hoje. Antes de iniciarmos aqui, ela comunicou que não poderia, também por estar resolvendo uma situação urgente dentro da Secretaria da Educação. Então, ali, quando foi feita essa entrega dos kits para todas as 6 escolas municipais, já foi deixado, já alinhado, né, essa conversa, esse compromisso, né, inclusive já te coloquei também nesse compromisso, né, de que será feito sim essa roda de conversas para quebrar tabus, levar esse conhecimento, não só estamos falando aqui no ciclo menstrual, mas também na questão dos meninos, né? A questão de higiene pessoal deles, né? Do órgão genital deles também, né? Essa preocupação todas que eles têm que ter, que também alguns pais não dão importância nessa questão que você colocou. Eu falo também da minha parte. Entendeu? O pai também não me falou disso, daquilo, como funcionava, cuidado, né? A partir dos 14 anos, né? Você já pode estar engravidando, entendeu? Alguém. Não tivemos isso em casa. Então, acho que essa forma, essa chance que temos de viver e aperfeiçoar, evoluir, entendeu? E conhecer a nós mesmos para, quem sabe, o meu filho, né? Passar essas informações para ele. Isso já estou podendo fazer. Então, sim, eu acho que dentro da escola, além da entrega dos kits, é de fundamental importância esse bate-papo, essa conversa, essa troca de ideias, essa abertura também para perguntas, entendeu? Porque com certeza vai ter meninas que vão ter dúvidas. Então, essa pergunta, talvez não respondida ali em meio a todo mundo. Então, acho que foi comentada no dia da entrega, todos esses assuntos que vão ser, sim, alinhados, vai ser transformado em realidade e conseguir fazer quem sabe agora já no início do ano letivo, né, que já consigamos ali já ter, com a tua presença, com especialistas sobre isso também, né, para debater, quem sabe, uma conversa da turma toda, meninos e meninas, e depois separadamente também, né, para ver qual é a necessidade de cada turma, das meninas e dos meninos, né, fazer esse Perfeito, Dilson. E claro que a distribuição gratuita dos absorventes, que foi a ideia inicial, e eu já vou falar sobre isso, vai beneficiar a entrega às meninas mais carentes do município. Mas as rodas de conversa vão beneficiar todos os adolescentes, meninos, meninas. E isso é importante, porque quando a gente pensa nesse assunto, muitas vezes a gente só pensa em quem não tem o absorvente. Mas pobreza menstrual vai muito além disso. Existem outras questões relacionadas à higiene, a outras questões de saneamento, questões que muitas vezes não são olhadas e não são percebidas, e até mesmo essa questão do conhecimento sobre o assunto. E como que tudo isso começou? Quando o veto presidencial aconteceu, o assunto se tornou muito comentado, muitas críticas, julgamentos e muitas informações que não estavam alinhadas Sim. com o que de fato era a realidade. Eu lembro que na época eu comecei a pesquisar sobre o assunto e eu me deparei com inúmeras informações que eu não tinha conhecimento, não sabia da realidade que o Brasil estava sobre o assunto, e eu escrevi um texto no meu Instagram falando sobre isso, que no meu período menstrual, no período da minha filha, eu tenho a capacidade, a possibilidade hoje de escolher se vamos usar uma calcinha menstrual, se eu vou usar um coletor, se vamos comprar absorventes descartáveis, mas não é a realidade de todas as meninas. Sim. E na época, Dilson, muitos comentários
de professoras nesse post falando que elas viviam isso na escola e que elas, por conta própria, haviam montado um kit para as meninas. Eu achei isso tão bonito. Então, diversos relatos, diversas pessoas falando que tinham passado por isso na infância, que faltaram às aulas, que tinham vergonha, que usavam paninhos e que muitas vezes passava e que ficavam numa situação constrangedora em sala de aula. Inclusive, relatos de pessoas que viveram isso aqui no município. Na época, eu também entrei em contato com a Sabrina Donati, ela que fez um vídeo sobre pobreza menstrual. Eu vi esse vídeo dela, assisti, e foi uma coisa que me impactou demais. Liguei para ela e perguntei, ela é advogada de formação, eu falei, Sabrina, como que faz? E ela falou, olha, Rô, tem como criar um projeto de lei, essa tua ideia. Eu falei, eu gostaria de fazer algum movimento em Nova Prata. Tem como? E aí ela me ajudou a pensar em como tornar isso realidade. Eu pesquisei sobre o assunto, montei, entendi tudo. E aí marquei uma reunião na prefeitura e liguei para você, lembra? Isso. Falei, para quem que eu vou ligar? Eu preciso ligar para alguém que esteja disposto a comprar essa ideia comigo. Por quê? Depois de passar a ideia, era contigo a bola, né? Eu não tinha como interferir. E aí eu não entendia, na época, como fazer isso acontecer. E liguei para você e você prontamente disse, Rô, vamos lá, vamos fazer acontecer, né? Sim. Que bom, agradeço a confiança, né? De tantos, mas a nossa proximidade, pela amizade e coisa, que bom, agradeço, né? Por eu ter sido eu o escolhido. E na época, aquela empolgação, né? De tornar o projeto de lei, né? Que quando é um projeto de lei fica muito mais fácil. Claro que existe todo o trâmite legal, a questão de chegar até o executivo. Então eu acabei colocando como projeto de lei. Só que é um projeto de lei que esses kits têm que ser comprados. Então isso iria gerar despesa para o município. Então imediatamente foi retirado, foi até votado, mas foi conversado ali que não poderia ser projeto de lei. Então entrei em contato com o executivo, né, da forma que foi colocado, essa ideia, como você já tinha conversado com a Sandra. No dia que eu fui ao gabinete, tinha a presença da vice Sandra e do prefeito Alcione. Então, foi bom que eu conversei com os dois. Imediatamente, o Alcione achou uma excelente ideia. Ele já tinha tido o conhecimento da conversa que você teve, né, com a Sandra no dia que ele não estava presente. Então, ele achou muito boa ideia. Prontamente, ele já comunicou à Secretaria da Saúde, né, que teria a carta branca já para providenciar, iniciar já organizar, né, essa compra desses kits. E o projeto voltaria para o Legislativo pratense, daí sim para ser votado, para ter esse projeto de lei no município. Que é como você falou, né? Você teve aí, acompanhou, né? E se deu conta da importância disso, né, no nosso município. E você, né, eu acho que é aquele pensamento, né, como você não pode mudar lá numa cidade distante, organizar a casa, fazer a diferença na nossa casa, no nosso município. Então, é uma gratidão muito grande, né, você ter tido esse estalo, essa ideia de momento ali, ver a tamanha necessidade disso e ter contado comigo. Então, esse projeto agora, acredito que já foi feito, foi antecipado já a distribuição, antes mesmo do projeto, né, estar entrando em votação. Mas já como foi lido já primeiramente ali, foi mudado de projeto de lei para pedido de indicação. Então, todos os meus colegas vereadores também concordaram, né, acharam uma excelente ideia e provavelmente já está aprovado por todos, né? Aprovado por unanimidade esse projeto em Nova Prata. Então, andando junto, né, com esse projeto estadual, como faço parte do Conselho do Tiradentes, né, o Instituto Estadual Tiradentes, entrei em contato com a Ivana, hoje também diretora, né, excelente equipe também da diretoria ali do Tiradentes. Orgulho de fazer parte ali também, contribuir. E entrei em contato com ela, né, depois que você me comunicou, e ali ela também já, né, comentou comigo que adorou a ideia e já estava sendo distribuído no Tiradentes. Então, por que não, né, as escolas estaduais já terem esse projeto aprovado e por que não a municipal? Isso Entendeu? mesmo. Então, com essa Gilson, tua ideia... Vamos fazer um breve intervalo. Tá muito bom esse programa. Vamos conversar mais sobre esse assunto, porque eu quero que você compartilhe como que acontece esse processo de transformar uma ideia em lei, porque eu acredito que muitas pessoas entram em contato com sugestões. E vamos falar também sobre esse programa que visa
auxiliar as escolas estaduais, o programa Todo Jovem na Escola, que vai beneficiar as escolas estaduais, e falar mais sobre menstruação sem tabus no próximo bloco. Vamos para um breve intervalo. Ponto a Ponto. Segunda, às 9h. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Voltamos. E para quem está chegando agora, o nosso assunto de hoje é menstruação sem tabus e um projeto de lei que vai beneficiar as meninas das escolas municipais aqui de Nova Prata. E como eu estava conversando com o Dilson estava compartilhando como foi todo esse início, essa ideia que vai ser uma coisa muito diferenciada para Nova Prata, porque eu acredito que na nossa região nenhum município tem esse projeto de lei, né, Dilson? Olha, do meu conhecimento, não. Acho que foi através dessa tua iniciativa, né, de ter esse estalo, de se dar conta disso, da importância, né? Eu acho que talvez um pioneiro aí, né, na nossa região, município, né? E porque também estando em contato com a secretária Jace, né, da Saúde, e com o executivo também o valor é, digamos assim, baixo. É um valor, digamos, para o executivo, o valor que envolve essa despesa para o município é muito pouco. Como você falaste antes também, digamos que para alguns parece ser fácil. Um absorvente descartável, R$1,50, uma caixinha custar, nem sei hoje quanto está custando, entendeu? Mas R$6, R$7, R$8, dependendo a marca, né? Então, mas para algumas, né, algumas meninas, esse valor às vezes é inacessível, não consegue ter acesso a isso. Até por uma questão até da mãe, talvez achar que não tem tanta importância conversar isso com a menina, ela talvez busca no colégio essa informação. Então, esse projeto de lei, que vamos falar depois também, é quase que um valor significativo para o município. Então, não tem um porquê não ter esse projeto de lei na cidade de Nova Prata. Dilson, são muitas as pessoas que ligam com ideias, que compartilham com os vereadores, acredito que com você, mas também com os teus colegas, sugestões para o município. O que vocês avaliam no momento que alguém entra em contato e faz uma sugestão ou traz uma ponta, né, alguma situação que está acontecendo que gostaria de uma solução diferente? O que vocês avaliam para levar isso em votação ou para montar algum projeto? Na verdade, como esse projeto, né, agora sancionado pelo prefeito, né, ele vai ser com um projeto de lei, porque achou muito importante e tudo mais, né? O custo é muito baixo, então tem viabilidade de torná-lo realidade, já é, né, realidade. Então, outras demandas, às vezes, é muito complicado, porque existem muitas associações também, grupos, né, que procuram a prefeitura. Então, procuram a prefeitura, vou usar um exemplo, um clube automotivo. Tem lá um clube automotivo, procura o vereador porque gostariam de investir numa pista, num espaço para eles. Então, isso já é difícil.
Isso muitos tentam enganar às vezes, tentam prometer alguma coisa, e eu já não prometo nada, porque não tem como você hoje ter essa ideia de você ter um grupo automotivo, de moto, sei lá o quê, e esperar que teu grupo seja sustentado e a despesa daqueles projetos que o grupo tem, de uma pista, para uma garagem de estacionamento, para algum evento, é buscar a prefeitura. A prefeitura, sim, pode apoiar, incentivar isso. Então, não tem como. Às vezes, um projeto. Eu preciso de 20 mil para nós ampliar o nosso espaço do grupo automotivo, né? Automobilístico, sei lá o quê. Eu já digo, cara, não tem como. Não tem como. Nós podemos, talvez, através de um deputado, uma verba, né, que incentiva o esporte automotivo, né, alguma coisa assim, mas não tem como a prefeitura. Imagina se a prefeitura tivesse que bancar e sustentar todas as entidades, desde danças, de vôlei, de futebol, de grupo de capoeira, de boxe. Iria faltar dinheiro, com certeza, entendeu? Então, eu acho que é essa avaliação que tem que ser feita. A viabilidade, o quanto vai beneficiar um grupo maior de pessoas. Na verdade, esse grupo maior, já te cortando, Rose, se consegue através da prefeitura quando existe um trabalho social. Entendeu? Imagina eu dizer para o contribuinte pratense que parte do imposto dele vai ser usado para incentivar um quilômetro de arrancada. Não iriam concordar com isso. Entendeu? Por quê? Porque quem iria ser beneficiado? Quem gosta do quilômetro de arrancada, quem gosta do carro. Não uma atividade, esse programa social, que é para o município todo. Perfeito. Então essa diferença, essa realidade que eu tenho dentro da política. Entendeu? O que vai beneficiar? O projeto beneficia o quê? As escolas. Cara, é um trabalho social. Então, estou contigo. Pode contar comigo. Entendeu? Mas é um projeto que vai beneficiar quem? Não, é um grupo. É um grupo de quem? De quem anda de moto. Me desculpa. Me desculpa, mas você tem condições de comprar uma moto de 20, 30 mil, 50 mil? Então, acho que tu não precisa da prefeitura para ser sustentado esse grupo. Entendeu? Então, acho que é com forças de quem faz o grupo. Uma taxinha, uma contribuição, e não a prefeitura. Eu acho que a prefeitura não pode ser a casa da sogra, o local onde todo mundo busca isso, entendeu? Então, toda vez que chega até mim alguma demanda nesse caminho, né, infelizmente, eu já digo, me desculpa, cara, eu posso sim, no momento que vocês organizarem um evento, né, a prefeitura, sim, vai entrar com contribuição, vai apoiar, vai incentivar máquinas e tudo que envolve a organização, o projeto, o evento que vocês vão realizar. Mas não pode entrar com um projeto de lei. Entendi. Não, é interessante falarmos sobre isso, Dilson, para que as pessoas em casa também compreendam que não é porque, mas por que esse projeto e não outro? Mas é por várias questões e por... Sim. Principalmente ser uma questão social e que vai beneficiar um número, né, de meninas dentro das escolas, até porque esse valor, ele é das pessoas, né? Com certeza. É dos contribuintes de Nova Prata. Então, para ficar claro isso, não é porque o Dilson gosta de mim que ele levou esse projeto, né, transformou isso em uma ideia mais centrada, né, uma ideia mais estruturada para levar para votação. Não, é porque realmente ele viu uma viabilidade, ele viu uma causa social e foi o mesmo movimento que eu fiz ao ligar para você. Sim. Então, marquei uma reunião com a Sandra, na verdade, na prefeitura, foi a Sandra que me recebeu, conversamos, ela gostou muito, falamos sobre diversas questões. Eu lembro que no momento da nossa conversa, ela falou que ela também não tinha, né, não tinha consciência, não sabia dessas informações que eu compartilhei com ela, da pesquisa da Sempre Livre com o Instituto Kira, que chama a nossa atenção, né? Porque nós estamos em um momento que as informações, elas são tão rápidas, todos têm acesso à informação no celular, e quando a gente fala num número tão grande de mulheres ainda se sentindo desconfortáveis, 66% das entrevistadas se sentindo desconfortáveis durante esse período, e 57% se sentindo sujas, nós precisamos olhar para esse assunto, porque foram as mulheres adultas que responderam essa pesquisa. Sim. E como estão se sentindo as meninas que estão menstruando, as adolescentes que estão menstruando. E a menstruação, ela vai muito além apenas desse período menstrual.
É o ciclo dessa mulher que nem compreende que tem um ciclo. Porque o que eu vejo muito, Dilson, é a diferença das mulheres e dos homens entenderem que os homens, eles não são cíclicos. Sim. Os homens são lineares, e aí você me fala se você concorda com isso. O homem, aconteceu uma coisa externa, teve um problema no trabalho, ele é alterado com isso. Ele fica alterado, mas ele resolveu o problema, pronto, resolveu, ele está bem. Sim. A mulher tem questões internas, questionamentos internos, dificuldades internas. Então, às vezes, não está acontecendo nada do lado de fora, mas a mulher está emocionalmente abalada. Ela está sentindo coisas que muitas vezes nem ela compreende direito. Sim. E isso faz parte desse movimento cíclico de ser mulher. Então, quando nós conversamos sobre isso, e você correu atrás, buscou uma maneira de viabilizar toda a ideia, você levou para uma votação e então entrou como um projeto justamente porque não existia naquele momento um jeito de custear para ser uma lei naquele momento. E, Dilson, como que você acredita que isso vai beneficiar o município? Na verdade, esse é o bom de tudo isso, né? Como ele vai entrar como projeto de lei, indiferente do próximo, né, eleições, se mudar o executivo, mudar o prefeito, né, mudar toda a secretaria, indiferente de se acontecer isso, e provavelmente aconteça, né, essa mudança, né, é um projeto de lei. Então, se o próximo prefeito não quiser fazer com que aconteça esse projeto de lei, ele pode ser penalizado, ele pode ser cobrado. Mas na ideia que foi ser colocado isso como projeto de lei, fazer esse trabalho nas escolas, eu acho que eu diria também que entra como também saúde pública, entendeu? Não só uma questão social com essas meninas, né, sobre o programa menstrual, ter esse kit à disposição, mas também uma saúde pública, porque acho que a saúde não é só física, mas também mental. Entendeu? É o que eu sempre digo, né? Temos que estar bem fisicamente e mentalmente. E com isso conseguimos realizar todas nossas buscas por ideais e a evolução natural, né, do ser humano. Então acho que se conseguirmos realizar essa roda, que é muito importante, a secretária Loreni achou o máximo isso, e com certeza ela vai encontrar um jeito de colocar isso dentro do ano letivo, né? Talvez num horário extra, mas ela achou interessante de ser mesmo no horário, né, da escola, o horário do momento ali, do período, né? Porque daqui a pouco, se você faz um momento fora, alguma talvez não vai achar interessante, não vai ir até a escola para participar dessa roda. Então é isso que ela vai tentar encontrar o equilíbrio e o momento certo de fazer, né? Ter esse encontro dessa conversa quebrando tabus, né? E para os meninos também, entrando na questão dos meninos, né? Eu passei pela situação em 95, né? Quando eu iniciei na academia do Fakir, né? Academia Vigor. Comecei no inverno, imagina, chegou o verão, né? Puxa peso, as coisas todas, a transpiração, né? E ali foi um momento que, saindo do treino, o Fakir chegou até mim e me colocou a situação do problema que eu tinha com o odor, né? Das axilas, do suor, né? Como é que chamam? CC. Isso. Então ali daí chegou ele e me falou, na hora de momento eu fiquei meio envergonhado com aquela situação, né? Mas ele foi bem cauteloso e foi um momento que estava somente eu e ele, entendeu? Então isso eu agradeço até hoje a ele. Então esse também, essa roda que vai ter de conversa com os guris também, com os meninos, porque daqui a pouco estou tendo agora com meu filho. Entendeu? Às vezes ele vai sair para pedalar, eu digo, filho, passou o desodorante? Não, esqueci, pai. Entendeu? Então, essa atenção toda que eu também não tive dos meus pais, mas não culpo eles por isso. Então, das meninas tem a questão ciclo menstrual, que é muito mais complexo, né? Mas dos guris também tem a questão do odor axilar, da limpeza da parte mais íntima deles.
Tem tudo isso também, entendeu? Então, essa é a importância. Quando você me falou dos kits, não é simplesmente aquela entrega dos kits lá que existe o absorvente, o desodorante, fio dental, a escova de dente, o creme dental também, entendeu? Então, vai ter realmente um kit bem completo. Um kit bacana. Então, e a questão também, né, do pensar nessas rodas de conversa com os meninos, com as meninas, os meninos também vão entender mais sobre as meninas. E esses meninos serão futuros pais, futuros maridos. Então, isso ajuda muito a eles crescerem com uma ideia diferente daquela que os homens de hoje cresceram. Porque quantos homens que também cresceram sem um conhecimento do assunto, com nojo da menina que menstrua, ou até fazendo piadinhas sobre ver uma menina menstruada, com a calça manchada. Então, esse conhecimento vai ajudar com que eles também adotem uma postura diferente com as colegas de sala de aula. Eu presenciei isso também, né? Não tem como, né, um casal chegar um momento que às vezes a esposa descarta ali no lixo, né? E aquilo ali às vezes fica, né, visível, né? Ou até a situação o temperamento, né, alterado, essa mudança, né, de temperamento. E eu acho que eu vejo como incrível, né, a natureza humana, o corpo humano. É uma complexidade incrível, né? Uma maravilha. E esse ciclo de vocês, mulheres, né? Eu acho que o homem, o mínimo que tem que ter, né? É saber respeitar e, infelizmente, alguns têm essa questão do nojo, né? Nojo, eu acho que é um ciclo natural. Respeita, claro, se tiver nojo, tudo bem, cada um, né? No seu índice de frescurite ou não, né? Mas, enfim, eu acho que é isso, é respeitar, não falar, não xingar, né? Absorver junto. E até acolher, né, num momento que pode acontecer durante a aula, pode acontecer durante a atividade física, uma aula de educação física, por exemplo. Então, eu acredito que isso também vai abrindo espaço para menos julgamento, para menos críticas e para que exista realmente porque nós estamos construindo, né, com os nossos filhos, um novo momento. Sim. Os adolescentes de hoje serão os adultos do futuro. Certo. Então, que bom se eles puderem ter um conhecimento que nós não tivemos no passado, sobre assuntos que não foram falados. E uma coisa que eu acredito que é muito importante, Edilson, para quem está nos assistindo nesse momento, os pais que estão assistindo, é falar que essas rodas de conversa não têm o intuito de falar sobre sexualidade. Não é um momento para incentivar qualquer questão relacionada à sexualidade, porque eu entendo que muitos pais não falam com os filhos sobre esse assunto também, por esse medo das dúvidas que vão surgir, das perguntas, dos questionamentos, e podem, inclusive, ficar um pouco receosos com essas rodas nas escolas. Sim. Existe, né, esse tabu, né? Tabu não, essa forma de que se era tido enfrentado na época, assim, esse conhecimento todo, né? Era esse dito: cuidado que agora tu vai engravidar, cuidado que agora você pode engravidar, tanto para o menino como para a menina, né? O menino mais adolescente, né, mais, digamos assim, nos 13, 14 anos também, eles já estavam num período que poderia engravidar a menina. E a menina, a partir do momento que se menstruou, agora, cuidado que agora pode, entendeu? Então, isso acabava até apavorando, entendeu? Criando aí uma insegurança de lidar com a situação. Então, eu acho que é o momento, claro que um pouco tardio, né? Mas quem sabe, que nem você comentou há pouco, para meu filho, para a tua filha, para essa nova geração, né, que tenha mais essa autoconfiança, né, de lidar com coisas do próprio corpo. Então, acho que isso é importante. E necessário, porque nesse momento, quantos são os adolescentes que estão enfrentando uma baixa autoestima por uma rejeição com o seu corpo, com quem são, e nós, enquanto adultos, também passamos por isso muitas vezes, justamente pela falta de conhecimento. Sim. Então, a gente tem uma tendência a julgar e, às vezes, até não amar aquilo que a gente não conhece. Sim. Então, esse nojo que aparece muitas vezes, tanto dos meninos como das meninas, essa dificuldade para aceitar, e eu vejo, na minha realidade, né, muitas mulheres próximas falando que odeiam ser mulheres justamente pela menstruação, justamente pelo ciclo, como é injusto ser mulher pela dor que você vive
com cólicas, com essa mudança de hormonal que vai acarretando também uma mudança emocional, uma mudança de temperamento ao longo do mês. E é pela falta de conhecimento. Quando você compreende, você percebe a beleza de ser mulher, tudo fica mais leve. E vamos para um breve intervalo comercial e já estaremos de volta para falarmos mais sobre esse assunto tão interessante e que com certeza está ajudando você de casa a ter uma visão diferente sobre menstruação. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Nossa missão é entregar produtos de excelente qualidade a nossos clientes. Afinal, mobiliar a casa é um sonho. Queremos fazer parte dele e tornar essa experiência única. Nossos móveis são de produção própria e nossa fábrica é equipada com tecnologia de ponta. Contamos com equipe qualificada para desenvolver desde o projeto até a entrega em sua casa, garantindo um acompanhamento personalizado do início ao fim. Venha nos visitar e conferir de perto nossos produtos. Objetivo Ambientes sob medida. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Estamos de volta e eu quero agradecer mais uma vez aos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira. Óptica Bem Ver, joias, acessórios, perfumarias e lentes. Objetivo, ambientes planejados, uma esquina linda com muitas coisas que vão deixar o teu ambiente, a tua casa ainda mais confortável e mais linda. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade, sempre com ótimas promoções. Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. RP Mercado, sempre com horários diferenciados para te atender. E Sicredi, gente que coopera, cresce. Eu e o Dilson estávamos batendo um papo muito interessante aqui sobre todo esse universo da menstruação, as diferenças entre os homens e as mulheres e também sobre esse projeto de lei que vai beneficiar Nova Prata. E pode ser que algumas pessoas em casa estejam se questionando, mas por que apenas as escolas municipais? Para quem não sabe, em outubro de 2021, um projeto foi determinado que um projeto vai beneficiar todas as escolas estaduais do estado, o projeto Todo Jovem na Escola. E um valor considerável foi destinado para esse projeto e que visa distribuir celulares, bolsas de estudo e também absorventes. Então, as escolas estaduais de Nova Prata, elas serão beneficiadas com esse projeto e as escolas municipais também precisavam ser beneficiadas, né, Dilson? O primeiro passo foi modesto, né? Foi nessa questão do kit de higiene pessoal, né? Então, veio através do Estado, como falamos antes, né? Então, por que não também, né, as municipais? Então, agora, todas as 6 escolas municipais já receberam, né? Ou já receberam os kits. Então, conforme a necessidade, né? Das meninas, dos guris, né? Na questão do desodorante, das escolas...
Também, né? Eu acho que ali já parte também da professora, né? Já conhece o aluno, conhece a situação dele, né? Saber se ele tem a necessidade ou não. Então, eu acho que realmente vai ser... A distribuição vai ser direta para o caso específico. Entendeu? Então, a escola vai ter sempre disponível o kit, né? Conforme a distribuição já vai sendo feito o abastecimento. E a professora, a diretora, a monitora vai ser feito vai entregar, né, para essa menina, para esse menino, conforme a sua necessidade. Ótimo, Dilson. Então, os meninos também podem retirar esse kit. Sim, sim. Os meninos, eles têm ali, né, toda a questão, cuidado com os dentes, cuidados com as axilas, né, o suor. Então, seria também, né, da forma, digamos assim, por que só meninos, né? Como você falou há pouco, por que só as escolas estaduais e não municipais? Né? Então, o ciclo menstrual, mas então por que só as mulheres e não os meninos? Então, essa roda de conversa também, quebrando tabus, por que só para as meninas? Então, acho que é esse contexto que nós temos que ver. Acho que temos que tratar de total igualdade, né, as questões. Existe, claro, uma grande diferença do ciclo menstrual e da questão do menino se tornar adolescente, se tornar mais maduro, essa coisa toda. As questões hormonais são diferentes. Isso, me fugiu. E também o ciclo é diferente, mas ainda assim os meninos também têm demandas a serem atendidas. Tem demanda, porque essa questão que não estava me vindo, né, em mente, que era a questão hormonal do menino, né, que começa a alterar e cada vez se torna mais forte, né? Por causa isso daí o corpo elimina através do odor, né? Então, sim, é uma atenção que foi dada para as meninas e também para os guris. Ótimo, porque a gente acaba falando mais sobre a questão menstrual, né? Sobre a questão dos absorventes, que é de onde surgiu essa ideia. Sim. Mas existe a demanda dos meninos que também será atendida. Vamos lá, então essas rodas vão acontecer nas escolas, com especialistas, falar sobre tudo que envolve esse universo dos adolescentes, mas como que vai ser feita a distribuição, Dilson? Então, as professoras vão ser orientadas a fazer a distribuição, os alunos podem pedir, como será feito todo esse processo? Já existe um protocolo para isso ou ainda não? Ou cada escola vai determinar o seu? Não, o protocolo não existe ainda, né? Não foi, porque se antecipamos na distribuição desses kits, mas agora esse protocolo, acho que varia muito de uma escola para outra, tá? Então, acho que realmente vai ser feita a avaliação do professor, do monitor, da diretora, e aí ela sim, eu acho que vai... E do aluno também, é claro, né? Dessa criança, desse adolescente que vai se sentir, né, na necessidade de ter essa atenção, e aí vai com certeza procurar, né, o responsável pela distribuição, né, a professora que tem mais o contato, ou a diretora, talvez, que tem mais confiança, numa conversa mais íntima, vai relatar a sua necessidade, né. Então não vai... Eu acredito que não será um protocolo específico, eu acho que vai ser mais no pessoal mesmo, na necessidade e na visão da professora. Eu acredito também que as professoras sabem, né, quem são seus alunos, conhecem, sabem quem tem uma necessidade maior e tudo mais, e que seja um momento bem acolhedor, né? Então, ela conhecendo, sabendo a necessidade, pode chamar, pode conversar, e também o aluno ou a aluna tendo a necessidade, pode se dirigir à professora, à secretaria e solicitar o kit. Sim. E esse kit, qual o custo dele, Dilson? Eu não tenho em mãos aqui, mas como falei primeiro, acabei vindo para cá sem trazer o projeto para ler sobre o custo que vai trazer para o município isso. Então, teve uma discussão que foi bem importante, que até hoje temos que ter toda essa cautela, né, de ver como vamos fazer, de que forma que vamos fazer. Então, tivemos esse detalhezinho que o absorvente. Qual seria o absorvente? Que tem um absorvente interno e o externo. Então, que seria talvez mais barato, né, o interno. Então, isso talvez iria gerar um confronto, talvez, com o pai. Como é que você me comprou um absorvente interno para minha filha, entendeu? Então, também com muito cuidado foi escolhido, né, o tipo de absorvente, para não gerar também esse desconforto para o pai ou para a mãe saber, né, que a escola tem um absorvente interno para a menina, né? Então, isso também foi um cuidado grande.
Então, essa questão, né, não é um pouco delicado, né, Rosângela? É delicado, mas até eu acho que já nos tempos de hoje, eu acho que não precisa mais isso. Eu acho que tantas verdades, às vezes tantas intimidades que vêm à tona, muito piores do que isso. Então, eu acho que temos que realmente, eu acho que essa conversa que tivemos hoje aqui, eu acho que olho no olho, conversa franca, eu acho que é o momento, eu acho que é a hora, eu acho que já tardou demais isso. Eu acho que temos sim que levar para a escola, tem que debater sobre o assunto. Como também agora meu filho vai fazer 11 anos e no 5º ano foi discutido, foi levado ao conhecimento deles, né? A questão do conhecer o corpo. Foi falado, a professora levou esse assunto, né, na ciência, né, sobre parte do corpo humano. Então, dentro de uma escola de aula, foi falado também o que é um órgão genital para as crianças de 10 anos. Então, por que já não falar sobre esses ciclos? E é importante falar disso, porque eles vão descobrir da pior ou da melhor maneira. Da pior então, ou da melhor. Melhor que eles descubram da forma correta, com uma pessoa que vai dar um suporte, um conhecimento que eles vão poder levar para a vida. Uma coisa importante também, quando você falou sobre a questão do absorvente interno, existem inúmeras formas hoje de você viver o teu ciclo. Então, não existe apenas os absorventes, que são o externo e o interno. É óbvio que quando a gente fala sobre o absorvente interno, por exemplo, existem algumas indicações e algumas contraindicações. Então, é realmente uma questão mais delicada e, com isso, o absorvente descartável, que não é o interno, ele acaba sendo melhor para todos os casos, sim, porque ele acaba sendo para todas as mulheres. Mas, ainda assim, existem outras possibilidades. Quando eu estava pesquisando sobre o assunto, eu vi que existem algumas sugestões, alguns projetos falando sobre os absorventes reutilizáveis, que de fato são a melhor opção, tanto para o meio ambiente, como para a mulher, por uma série de questões. Mas ainda é um assunto muito tabu, né? Então, sim, imagina que lá atrás as mulheres usavam seus paninhos, algumas ainda usam. E hoje existem as calcinhas menstruais, os absorventes reutilizáveis, que você lava e consegue reutilizar, e isso acaba diminuindo consideravelmente o odor, porque não é a menstruação que tem cheiro, como muitas pessoas imaginam, e sim esse contato do absorvente com o sangue e todos os produtos que estão no absorvente. Então, é melhor para a mulher, de fato, mas ainda é tabu. Quando a gente, sim, fala sobre isso, ainda é tabu. Outro dia, eu estava conversando com uma cliente minha e nós falávamos sobre o assunto e eu falei, olha como ainda temos dificuldade, nós mulheres, de pensarmos em lavar um absorvente, por exemplo, reutilizável, que tem o nosso sangue. Porque, de maneira geral, nós somos ensinadas a odiar esse nosso sangue. Então, nós usamos o absorvente, enrolamos em papel higiênico e jogamos fora, descartamos sem nem querer ter contato com aquilo, porque é feio, é sujo. E eu acredito, como mulher, como mãe, como uma profissional que trabalha com pessoas, que é muito importante, sim, conseguirmos passar essa barreira. O que vai levar um tempo considerável. Mas já é o início, né, Dilson? É um, sim, passo. Levarmos esse assunto para as escolas, assim como há 30 anos, há 20 anos, não se falava em partes do corpo dentro de uma escola de uma maneira tão aberta como hoje, que ainda é um tabu para alguns, sim, pais, sim, mas que é importante porque muitas vezes, sem conhecimento, eles vão buscar em outras fontes menos seguras, vão ter acesso a coisas que vão se tornar verdades para eles e que vão prejudicar, inclusive, o conhecimento que eles têm do assunto para tomarem suas decisões. Quando você falou há pouco aí a questão do pano, eu me lembro, né, quando... Claro que depois eu fui entender, né? Mas eu me lembro na questão em casa, né? A mãe já ter visto, né? Encontrado esse pano, né? Dentro do tanque, ainda a ser lavado, né? Talvez numa pressa da mãe ali, acabou jogando aquilo ali, foi fazer outras coisas e esqueceu, né? E eu fui entender aquilo ali depois, não me lembro qual a idade que eu tinha, que fui entender o que era aquilo. Porque era diferente das roupas. Então, naquela época também, a nossa condição financeira também não era assim, né, de esbanjar, né? Então, sempre a questão italianos, né, de segurar, de não desperdiçar. Então, eu me lembro que a mãe tinha esses paninhos que eram diferentes, não eram lenços, não eram toalhas, mas eram paninhos. E eu me lembro de ter visto um ali, descartado ali, ainda para ser lavado, né? E aí depois caramba, digo agora, olha só, né? Eu fui
muito tempo depois eu fui entender o que era aqueles paninhos ali no tanque. E aí, quais foram as histórias que você contou para você mesmo naquele momento? Quais foram as ideias que tu teve sobre o que estava acontecendo naquele momento? E se tu tivesse conhecimento, saberia. Mas é claro que era um outro momento. Sim. E hoje, os meninos, conseguindo ter acesso a essas informações, eles também vão olhar para a irmã que está passando por isso e vão saber o que está acontecendo com ela, vão conseguir olhar para a colega de escola e no futuro para suas namoradas, para suas esposas. Então, esse conhecimento ele traz uma libertação muito grande para falarmos sobre assuntos que, de certa maneira, ainda aprisionam muitos jovens, muitos adultos e que, quando a gente fala de menstruação no meu mundo, não pode ser um assunto que causa vergonha, que causa baixa autoestima, que causa um sentimento de inferioridade. Porque é importante, sim, que as meninas consigam ir para a escola, que elas não têm que faltar aula porque elas não têm absorvente, ou porque elas têm vergonha desse período, ou porque elas acham que estão sujas, que vão ter dificuldade, às vezes, até para falar com o professor de educação física que estão num período muito intenso do fluxo e que não gostariam de fazer atividade física, porque a partir do momento que esse assunto é debatido, ele não causa mais vergonha. Sim. E não causando mais vergonha, ele pode ser falado. Estou no meu período menstrual, estou num dia intenso de fluxo. Então, não existe mais aquela... Eu tenho que esconder, é feio. Então, tudo isso é muito importante, Dilson. É muito importante essa atitude tua de se dar conta. Eu confesso que quando você chegou até mim e trouxe essa ideia, né? Primeiro ano, né, como vereador, então demandas inúmeras, né, a questão da pandemia, fecha, abre, uns torcendo para abrir, outros torcendo para fechar, e foi um ano todo mundo cobrando, querendo soluções, né, milagrosas no município. Acompanhei na questão, né, estadual, a questão nacional quando aconteceu, né, o veto do presidente. Então tenho até te agradecer, né? Hoje, e com certeza você vai ser cobrada, você vai ser intimada para comparecer em várias escolas, né, através de uma profissional. Não sei se talvez contratada essa profissional ou voluntariamente ela se colocará disponível para essa roda de conversas. Então, acho que é um passo muito importante. Eu, como vereador, falando como vereador em Nova Prata, digamos que encerrei, né, o ano. Claro que estamos comentando agora em 2022, mas foi já em 2021. Eu consegui finalizar o meu ano, né, como vereador com 2 projetos de lei aprovados. Então, um foi a questão do consumo de bebida alcoólica. Ainda não está em vigor, digamos, não foi tomadas atitudes, né, mais severas nesta lei, mas ela está em vigor. Então tem todo um trâmite, né, de uma lei. Essa é muito mais simples desse kit, né, que foi entregue, mas essa lei também, né, da proibição do consumo de bebida alcoólica em logradouros, praças públicas, pode não ter tido a eficácia da lei. Mas a discussão, o que foi gerado de debate desta lei em bares e em restaurantes, já é de fundamental importância. Quando a gente traz um assunto à tona e começa a falar sobre ele, apesar das opiniões contrárias, isso é muito importante. Porque se as pessoas pensarem da mesma forma sobre um assunto, não existe esse crescimento que vem do questionamento, do parar para avaliar, do você refletir sobre justamente uma opinião contrária. Então, tudo isso vai fortalecendo todos nós como indivíduos. E, Dilson, quero te agradecer muito por você ter aceitado essa ideia, por você ter pego e transformado de uma maneira viável em, né, levar isso para conversar com teus colegas e também para o legislativo. E é incrível quando a gente consegue ter esse apoio daqueles que estão representando o nosso município, que é o papel de um vereador, e você está fazendo um trabalho muito bacana. Então, gostaria que você compartilhasse com quem tem em casa as suas considerações finais sobre esse assunto, porque o programa está muito bom, mas estamos chegando ao final. Infelizmente, né, passa muito rápido, né? Eu acho que estamos aqui talvez um goste de falar mais do que o outro, né? Então isso torna uma conversa, um encontro muito agradável. Quero agradecer a todos que nos puderam nos assistir, nos acompanhou, né? Nesta noite maravilhosa, poder estar aqui, né? Quebrando os tabus. Então agradeço a todos, agradeço a confiança, primeiramente também para você, confiar em representar e tornar isso realidade hoje, um projeto no município. Talvez outros irão copiar. Mas enfim, agradeço a todos, iniciando o ano, né? Com excelente aprovação de um projeto de total importância para todos. Abraço aqui do vereador Dilson Cassol e com certeza me coloco à disposição
quiserem conversar comigo, estarei à disposição quando puder e quando quiserem. Incrível, muito bom. Eu agradeço para você que está em casa, acompanha esse programa. Eu, apresentadora por um dia, já com saudades da Laura, que está em licença maternidade e muito em breve estará de volta. Muito bom falar sobre esse tema, porque eu acredito que é importante, sim, desmistificarmos o assunto menstruação e podermos falar, como mulheres, como indivíduos, de outros assuntos também que ainda são considerados como um tabu e que vão, com certeza, beneficiar o crescimento, a evolução das pessoas, para que consigam lidar com todas as suas questões que às vezes são complexas com mais simplicidade e que esse tema que foi abordado hoje ajude quem está em casa, né? Você que é mulher, você que é mãe e também todos os adolescentes que serão beneficiados com esse projeto a conseguirem olhar para suas questões com uma leveza maior, com mais autoestima e tudo mais. Então, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês no programa Algo a Mais.